Olá, boa noite ou bom dia, dependendo de quando você estiver ouvindo. Mas seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a esse canal que se chama Lendo com Intenção. Hoje a gente vai retomar a leitura do livro Libertação, do Chico Xavier, que é ditado pelo Espírito André Luiz. Esse livro é o sexto da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é a coleção que é toda ditada pelo André Luiz. E hoje a gente vai continuar lendo a partir do capítulo 7, que chama Quadro Doloroso. E aí, eu espero que esse momento de leitura, em que a gente compartilha aqui esse novo capítulo, seja um bom momento para você. Desejo sempre que a gente aprenda muitas coisas com essas leituras e que a gente também consiga chegar ao final do capítulo com várias reflexões para a nossa vida mesmo individual e que a gente consiga, ao longo do dia ou nos próximos dias, ao longo da semana, a gente consiga aprofundar essas reflexões ou sozinhos, né, nós mesmos em meditação, ou então conversando com outras pessoas e também colocar em prática, né? Porque esse é um livro espírita e eu acho que uma coisa que a gente sempre ouve para quem frequenta, né, casas espíritas, é a reforma íntima, né? Então é para isso que a gente está aqui, para levantar pontos de reflexão e para que a gente consiga, a partir da reflexão, identificar onde a gente pode mudar e melhorar na nossa vida para nós mesmos, em primeiro lugar, né? Para que a gente se sinta melhor com a nossa própria vida, para que a gente seja pessoas melhores para nós mesmos e aí, em consequência, a gente vai ser também melhor para o mundo, né? Então, essa é a minha intenção para hoje, meu desejo. Então, vamos lá. Capítulo 7, Quadro Doloroso. De manhã, um emissário do sacerdote Gregório, com semblante mal-humorado, veio notificar-nos, em nome dele, que dispunhamos de liberdade até as primeiras horas da tarde, quando nos receberia para entendimento particular. Ausentamo-nos do cubículo, sinceramente desafogados. A noite fora simplesmente aflitiva, pelo menos para mim, que não conseguira qualquer quietação no repouso. Não somente o ruído exterior se fizera contínuo e desagradável, mas também a atmosfera pesava, asfixiante. As alucinadoras conversações no ambiente me perturbavam e feriam. Convidou-nos Gúbio a pequena excursão educativa, asseverando-me bondoso. Vejamos, André, se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Eloy e eu acompanhamo-no, satisfeitos. Coalhava-se a rua de tipos característicos da anormalidade deprimente. Aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas e homens e mulheres de fisionomia torturada iam e vinham. Ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais. Exceção de alguns que nos fixavam de olhar suspeitoso e cruel. Com manifesta expressão de maldade, a maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. Muitos demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhes dávamos testemunho. Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte, concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano. A conversação ociosa era ali o traço dominante. O instrutor informou-nos, então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Com efeito, a paisagem, sob o ponto de vista de ordem, deixava muito a desejar. As edificações
Excetuados os palácios da praça governativa, onde se notava a movimentação de grande massa de escravos, desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. As paredes, revestidas de substância semelhante ao lodo, mostravam-se repelentes não só à visão, mas também ao olfato, pelas exalações desagradáveis. A vegetação em todos os ângulos era escassa e mirrada. Gritos humanos, filhos da dor e da inconsciência, eram frequentes, provocando-nos sincera piedade. Fossem poucos os transeuntes infelizes, e poder-se-ia pensar num serviço metódico de assistência individual. Mas que dizer de uma cidade constituída por milhares de loucos declarados? Dentro de colmeia dessa natureza, o homem sadio que tentasse impor socorro ao espírito geral não seria efetivamente o alienado mental aos olhos alheios? Impraticável, por isso, qualquer organização beneficente visível, a não ser por serviço arriscado qual aquele de que o nosso instrutor se incumbira, tocado pela renúncia na obra de santificação com Cristo. Além das perturbações reinantes, capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta do mundo, pairava na atmosfera sufocante nevoeiro que mal nos deixava entrever o horizonte distanciado. O sol, através da espessa cortina de fumo, cuja procedência me não foi possível determinar, era visto por nós à semelhança de uma bola de sangue afogueado. Eloy, forçando o bom humor, perguntou, a propósito, se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas, ao que o nosso orientador respondeu aquecendo e informando que o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda, esclareceu Gúbio atencioso. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis, em processo evolutivo, nos quadros do universo sem fim. Marcháramos, atravessando compridos labirintos, e achamo-nos diante de extensa edificação que, com boa vontade, nomearemos por asilo de espíritos desamparados. Enquanto encarnado, ser-me extremamente difícil acreditar numa cena igual à que se nos desdobrou a visão inquieta. Nenhum sofrimento, depois da morte do corpo, me tocara tão fundo o coração. A gritaria em torno era de espantar. Varamos lodosa muralha e, depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Largo e profundo vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos imagináveis. Sentíamos-nos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto despenhadeiro. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana, porque lá dentro turbilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Tremeram-me as fibras mais íntimas e, não só em mim, mas igualmente no espírito de Eloy, o movimento era de recuo instintivo. O orientador, no entanto, estava firme. Longe de endossar-nos a fraqueza, ignorou-a deliberadamente e asseverou calmo. Amontoam-se aqui, como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu. Configurados em escuro setor de alienação mental. Esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo físico, entregando-se, presentemente, a infindáveis dias de tortura redentora. E, talvez porque nosso espanto crescesse à vista da tela aflitiva e tenebrosa,
Acrescentou sereno. Não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres, a se confundirem com os precipícios subcrostais. Mas não haverá recurso a tanto desamparo? Indagou Eloy compungidamente. Gúbio refletiu alguns momentos rápidos e aduziu em tom grave. Quando encontramos um morto de cada vez, é fácil conceder-lhes sepultura condigna, mas se os cadáveres são contados por multidões, nada nos resta senão adotar a vala comum. Todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade, quando não se encontram em simples estrava evolutiva. Contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, preferem, na maioria das ocasiões, adorar a morte na ociosidade, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, olvidando a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Em vez de estruturarem distinto destino santificante, com vistas ao porvir infinito, menosprezam oportunidades de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, com todo o acervo de relações religiosas de que dispõem para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer se não seguir nas linhas de paciência, por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Sem dúvida, essa paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Perguntei-lhe se aqueles sítios purgatoriais não havia companheiros amigos, detentores da missão de consolar, ao que o nosso instrutor respondeu afirmativamente. Sim, disse. Esta imensa coletividade, dentro da qual preponderam individualidades que, pelo sofrimento contínuo, se caracterizam pelo comportamento subhumano, não está esquecida. A renúncia opera com Jesus em toda parte. Agora, todavia, não dispomos de ensejos para a identificação de missionários e servidores do bem. Vamos ao estudo que nos interessa de mais perto. Descemos alguns metros e encontramos esquálida mulher estendida no solo. Gúbio nela fixou os olhos muito lúcidos e, depois de alguns momentos, recomendou-nos seguir-lhe a observação acurada. Vês, realmente, André? Inquiriu paternal. Percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Reparo sim, expliquei curioso, a existência de 3 figuras vivas, que se lhes justapõe ao perispírito, apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve gelatina, fluida e amorfa. Elucidou Gúbio sem detença. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança, e que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantam-se, naturalmente, à mulher que odeiam, irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Auscultamos, de mais perto, a desventurada criatura. Assumiu Gúbio a atitude do médico ante a paciente e os aprendizes. A mulher sofredora, envolvida num halo de força cinzento escura, registrou-nos a presença e gritou, entre a aflição e a idiotia. Joaquim, Joaquim,
Onde está Joaquim? Digam-me por piedade, para onde o levaram? Ajudem-me, ajudem-me. O nosso orientador tranquilizou-a com algumas palavras e, não lhe conferindo maior atenção além daquela que o psiquiatra dispensa ao enfermo em crise grave, observou-nos. Examinem os ovoides, sondem-nos magneticamente com as mãos. Operei expedito. Toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. Liguei, num ato de vontade, minha capacidade de ouvir ao campo íntimo da forma e, assombrado, ouvi gemidos e frases, como que longínquos, pelo fio do pensamento. Vingança, vingança. Não descansarei até o fim. Essa mulher infame me pagará. Repeti a experiência com os 2 outros, e os resultados foram idênticos. As exclamações, assassina, assassina, transbordavam de cada um. Após afagar o doente por fraternal carinho, analisando-o atencioso, o instrutor dirigiu-nos a palavra esclarecendo. Joaquim será naturalmente o companheiro que a precedeu nas lides da reencarnação. Certo, já regressou à terra mais densa, a fim de preparar-lhe lugar. A pobrezinha está esperando ensejo de retorno à luta benéfica. Vejo-lhe o drama cruel. Foi tirânica a senhora de escravos no século que findou. Percebo-lhe as recordações da fazenda próspera e feliz nos arquivos mentais. Foi jovem e bela, mas desposou, consoante o programa de provas salvadoras, um cavalheiro de idade madura, que a seu turno já assumira compromissos sentimentais com a humilde filha do cativeiro. Embora a mudança natural de vida, à face do casamento, não abandonou ele o débito contraído, em razão disso, a pobre mãe e escrava ainda moça, penitente e desditosa, prosseguiu agregada à propriedade rural com os rebentos de seu amor menos feliz. Com a passagem do tempo, a esposa requestada e fascinante conheceu toda a extensão do assunto e revelou a irascibilidade que lhe povoava a alma. Dirigiu-se ao marido, colérica e violenta, dobrando-o aos caprichos que lhe exacerbavam a mente. A escrava sofredora foi separada de ambos os filhos que possuía e vendida para uma região palustre onde em breve encontrou a morte pela febre maligna. Os 2 rapazes, metidos ao tronco, padeceram vexames e flagelações em frente da senzala. Acusados de ladrões pelo capataz, a instâncias da senhora dominada de egoísmo terrificante. Passaram a exibir pesada corrente no pescoço ferido. Viveram no passado sob humilhações incessantes. No curso de reduzidos meses, caíram sem remissão, minados pela tuberculose que ninguém socorreu. Desencarnados, reuniram-se à genitora revoltada, formando um trio perturbador na organização ruralista que os expulsara, sustentando sinistros propósitos de desforço. Não obstante, convidados à tolerância e ao perdão por amigos espirituais que os visitavam frequentemente, nunca cederam um tio nos planos sombrios em que penhoraram o coração. Atacaram, desapiedados, a mulher que os tratara com dureza, impondo-lhe destrutivo remorso ao espírito vacilante e fraco. Dominando-lhe a vida psíquica, transformaram-se para ela em perigosos carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta suscetíveis de acentuar-lhe as perturbações. Adoeceu ela por isso gravemente, desafiando conselhos e medidas de cura. Embora socorrida por médicos e padres diversos, não mais recobrou o equilíbrio orgânico. Arrasou-se-lhe o corpo físico, pouco a pouco, incapaz de expandir-se mentalmente, no idealismo superior que corrige desvarios íntimos e facilita a cooperação vibratória das almas que respiram em esferas mais elevadas. A desditosa fazendeira sofreu. Insulada no orgulho destrutivo que lhe assinalava o caminho, 10 anos de mágoas constantes e indefiníveis. Claro que possuía, por sua vez, amigos prontos a lhe estenderem generosas mãos,
por ocasião da morte do corpo, que se tornou inevitável. Contudo, quando nos enceguecemos no mal, inabilitamo-nos, por nós mesmos, à recepção de qualquer recurso do bem. O instrutor fez ligeira pausa na narrativa e continuou. Exonerada dos liames carnais, viu-se perseguida pelas vítimas de outro tempo, anulando-se-lhe a capacidade de iniciativa em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. Padeceu muitíssimo, não obstante contemplada pela compaixão de benfeitores do alto, que sempre tentaram conduzi-la à humildade e à renovação pelo amor. Mas o ódio permutado é uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e sublevação. Desencarnado o esposo, veio semilouco encontrá-la no mesmo invencível abatimento, incapaz de socorrê-la em vista das próprias dores que o constrangiam a difíceis retificações. Os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável e, ainda mesmo depois de perderem a organização perispirítica, aderiram a ela com os princípios de matéria mental em que se revestem. A revolta e o pavor do desconhecido, com absoluta ausência de perdão, ligam-nos uns aos outros, quais algemas de bronze. A infeliz perseguida, na posição em que se encontra, não os vê, não os apalpa, mas sente-lhes a presença e ouve-lhes as vozes, por meio da inconfundível acústica da consciência. Vive atormentada, sem direção, tem o comportamento de um ser quase irresponsável. A infortunada criatura não parecia registrar as informações ditas ali em voz alta, a que lhe diziam respeito. Clamava amedrontada pelo auxílio do companheiro. Vali-me ainda do ensejo para algumas indagações. Diante deste quadro comovedor, como encarar a solução? Desfechei a pergunta direta. Gúbio, todavia, observou muito calmo. Gastaremos tempo. A perturbação vem de inesperado, instala-se à pressa. Entretanto, retira-se muito devagar. Aguardemos a obra paciente dos dias. Após uma pausa expressiva, acentuou. Tudo me fez crer que os missionários da caridade já lhe reconduziram ao esposo as correntes da reencarnação. E é de supor que esta irmã se ache em vias de seguir-lhe as pegadas, a breve tempo. Naturalmente, renascerá em círculo de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e partilhar-lhe as experiências futuras. Então, os inimigos ser-lhe-ão filhos? Indaguei ansioso, quebrando-lhe as reticências. Como não? Certamente, o caso já se encontra sob a jurisdição superior. Essa mulher retornará à carne, seguida pelas mentes dos adversários que aguardarão, junto dela, o tempo de imersão nos fluidos terrestres. Oh! Exclamei profundamente espantado. Não se separará dos perseguidores nem mesmo para o regresso. Tenho acompanhado reencarnações que invariavelmente se fazem seguidas de cautelas especiais. Sim, André, concordou o instrutor. Reparaste nos processos em que funcionaram elementos intercessores de vulto, atendendo-se à nobilitante missão dos interessados no futuro e com o auxílio divino. Semelhantes casos contam-se por milhões. Contudo, existem ainda, nos setores de luta humana, milhões de renascimentos de almas criminosas, que tornam ao mergulho da carne, premidas pela compulsória do plano superior, de modo a expiarem delitos graves. Em ocorrências dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento, sempre longos e complicados,
de acordo com os ditames da lei. Compreendendo meu assombro, Gúbio considerou: por que a estranheza? Os princípios de atração governam o universo inteiro. Nos sistemas planetários e nos sistemas atômicos, vemos o núcleo e os satélites. Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não diferem. Se os bons representam centros de atenção dos espíritos que se lhe afinam pelos ideais e tendências, os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes que se extraviaram da senda reta, em obediência a eles. Elevamo-nos com aqueles que amamos e redimimos, ou rebaixamo-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. As afirmativas inspiravam-me profundo pensamento. Quanto à grandeza das leis que regem a vida e, atento à meditação daquele instante, evitei novas perguntas. O instrutor acariciou a fronte da criatura desventurada, envolvendo-a intenciosamente, numa bênção de fluidos divinos, e acrescentou: pobre irmã, que o céu a fortaleça na jornada por empreender. Seguida de perto pela influência dos seres que com ela se projetaram no abismo mental do ódio, terá infância dolorosa e sombria pelos pesares desconhecidos que se lhe acumularão incompreensivelmente na alma opressa. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, por enquanto, no quadro dos conhecimentos humanos, que se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época. Terá mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará intimamente enquanto não oscular do próprio colo os 3 adversários convertidos então em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos e, até que os reajuste na forja do sacrifício, recambiando-os à estrada certa, será, na condição de mãe, um imã atormentado ou a sede obscura e triste de uma constelação de dor. O estudo era, sem dúvida, absorvente e fascinante, mas a hora controlava-nos o serviço e era imperioso regressar. Ai, ai. Mais um capítulo intenso, para dizer o mínimo, né? Esses livros do André Luiz no mundo espiritual, eles são muito esclarecedores, mas também, assim, são esclarecimentos que às vezes pesam um pouco, né, na nossa mente, porque são imagens fortes, são acontecimentos fortes, assim, são coisas intensas, né, que muitas vezes a gente vive totalmente sem consciência da existência dessas situações, né. Então, eu acho que às vezes a gente começa a entrar em contato com essas dinâmicas do mundo espiritual, e aí a gente fica tentando entender o que acontece com a gente, né, na nossa vida, na nossa família, no nosso círculo de pessoas, né, amigos próximos e tal. Mas eu acho que às vezes são pensamentos um pouco inúteis, assim, né, e que a gente, no nosso ego, né, preso no nosso ego, dificilmente a gente vai acertar qual é a situação. Então, às vezes é melhor a gente se desligar um pouco de ficar tentando entender o que aconteceu entre a gente, os nossos familiares, em vidas anteriores, né? Às vezes é melhor a gente se desligar disso, do passado, e realmente ficar consciente do que a gente faz agora, né, no presente. Tudo bem, a gente tá nessa situação,
a gente tem essas pessoas ao nosso redor. Isso acontece por alguma razão, né, que a gente desconhece até o momento. E qual é o melhor que eu posso oferecer? Porque a gente nunca sabe qual papel a gente viveu, né, antes. Se a gente foi vítima ou não, né? Se foi a gente que afligiu dores em outras pessoas. Claro que nada é dicotômico, assim, né? Uma pessoa é vítima e a outra não. São ações e reações, mas a gente nunca sabe o que aconteceu. Então, acho que também ficar numa especulação acaba não sendo muito positivo pra gente nessa existência. A gente tem que aproveitar a vida que a gente tem hoje, né? E tornar ela útil. Então, como eu posso fazer a minha vida hoje ser útil para esse propósito que eu tô aqui, né? O que eu posso fazer de oferecer, o que eu posso fazer para poder oferecer o meu melhor. Então, às vezes é um pouco assim, né? A pessoa que a gente tem um pouco mais de dificuldade de conviver é bem a pessoa que precisa da maior atenção possível da nossa parte, né? A pessoa que mais precisa do nosso carinho, a pessoa que mais precisa da nossa compaixão, da nossa empatia, do nosso entendimento. Então, é essa pessoa que a gente tem que oferecer, por mais difícil que seja, né? Porque não é fácil. Mas por mais que difícil que seja, que a gente tem que tentar oferecer o nosso melhor, porque ali existe algum nó com aquela pessoa, né? Que a gente não sabe, não se recorda que nó que aconteceu ali, mas existe um nó. E para a gente poder desatar esse nó e se libertar, né? Tanto nos libertarmos e libertar a outra pessoa também, a gente precisa oferecer o que a gente tem de bom, oferecer carinho, né? E muito perdão. Então, acho que fica isso, assim, pra mim, né, da leitura de hoje. Claro que tem também com relação aos ovoides, né, desse pensamento fixo e, nossa, dá pra sair pensando muita coisa disso, né, mas acho que aí a gente se prolonga demais também, no propósito aqui do vídeo, que a leitura já leva um tempo, então acho que a nossa reflexão também é mais... A minha intenção é mais ser um disparador, né, pra você que acompanhou a leitura toda, e chegou até essa parte, poder levar para sua semana e pensar em várias coisas, né? E compartilhar comigo também o que você pensou, porque às vezes você pode me ajudar também na minha vida, né? Então, eu ficaria feliz de ouvir o que você pôde refletir sobre esse capítulo, ou outras coisas sobre o que eu falei, né? Acho que é sempre legal a gente ir trocando coisas. Eu ficaria muito feliz de poder ler o que você tiver para compartilhar. E eu só tenho a agradecer, agradeço muito por você ter ouvido e por ter compartilhado esse momento comigo. Espero que a sua semana seja muito boa, que seus próximos dias sejam de paz, de serenidade, enfim, que você só cruze com luz no seu caminho. E eu espero te ver no próximo capítulo, aqui compartilhando comigo. Então, se você puder deixar o seu gostei, eu fico muito grata, e se inscrever no canal também, porque aí a gente tem mais a confiança de se encontrar com frequência. Gratidão, muito obrigada, um grande beijo, um abraço e até a próxima.